Trazer mais um assunto aqui, com tanta inovação que a gente acompanha, acontecendo no mundão da tecnologia e tudo mais, a gente quer trazer o papo do trabalho por aplicativo, porque ganhou força e há quem diga que isso até ajudou a reduzir o desemprego. Como exatamente, Débora? O estudo do FGV, Elisa, que trouxe esse levantamento, e olha só como é importante, né? A gente tem tido, e não precisa ir muito longe, a gente está num dos menores níveis baixíssimos de desemprego, na faixa de 5,6%, isso é algo histórico. Claro que, ao mesmo tempo, a gente também tem um aumento da Informalidade? Informalidade, exatamente isso. Também que a Elisa tem o poder aqui da telepatia. É porque eu tô te vendo, porque eu tô te olhando e vendo a imagem ali atrás dos entregadores, né? Porque são, assim, pequenos empreendedores que estão, na verdade, como funcionário de uma rede de entregas, mas essa rede de entregas, que é bilionária, não tem funcionários praticamente, porque eles são, na verdade, informais, né? Exatamente informais. Isso. São empregados informais. E aí, Elisa, entra um detalhe importante. Nessas plataformas digitais, elas conseguem absorver a mão de obra muito rapidamente, sem ter aquelas barreiras de contratação que a gente sabe que o processo do trabalho formal, da vaga formal, requer. Então, isso, diante de uma situação de uma pessoa que está desempregada e que ela precisa imediatamente ter alguma renda, acaba sendo esse trabalho pelos aplicativos, seja de entrega, seja de fazer o transporte por aplicativo, se tornar de muito mais fácil acesso para você recompor a sua renda. Então, o trabalhador consegue gerar renda quase que imediatamente. E aí é óbvio que isso ajuda a reduzir o desemprego, especialmente o desemprego de longa duração. Então, a gente vê uma rotatividade muito grande que acontece num cenário como esse e de pessoas também que acabam agregando duas rendas. E aí o que a gente tem é uma economia muito forte. Quando a gente fala assim, o mercado de trabalho está muito aquecido aqui, porque a gente tem um desemprego muito baixo e o efeito que essas plataformas têm gerado é exatamente isso, é referente a pelo menos 1% da taxa que a gente tem hoje de desemprego. Ou seja, se a gente não tivesse esses trabalhos por aplicativo, de plataforma, significa que a gente poderia ter uma taxa de desemprego na casa dos 6,6% por aí. E aí, Elisa, isso mostra também um outro retrato da nossa economia que vem mudando. Porque hoje em dia você consegue se imaginar sem pedir um carro por aplicativo para ir até algum compromisso? A gente criou a estrutura da vida em cima desses serviços, exatamente. Né? Quando você vai pedir algum delivery, você nem fala mais que vai pedir um delivery, você fala que vai pedir aquela marca de aplicativo para, no final, vamos fazer propaganda aqui, qualquer coisa, tem que conversar ali com o comercial antes. Mas você fala que você vai pedir por aquele... Você não pede mais só um delivery. Então, assim, é muito importante a gente entender que a nossa realidade, o nosso cenário econômico hoje também é outro. Então, a nossa economia tem acelerado, tem digitalizado muito mais. Então, por um lado, uma vantagem muito grande pelo fato de reduzir o emprego rapidamente, de acabar oferecendo essa renda de forma mais rápida, de permitir, inclusive, combinar vários tipos de trabalho. Agora, é claro que a gente não pode deixar de lado a questão de regulamentação, porque essas pessoas, obviamente, também têm o direito de ter algo, de pensar numa previdência. Então, esse debate ainda quanto à regulação é bem sensível. A gente sabe que ainda é um calo e que tem ainda se arrastado por longos e longos debates lá por Brasília, que a gente sabe muito bem disso. Mas tem um impacto direto na nossa economia, a gente sabe que o digital tem absorvido bastante, significa que a nossa economia está realmente pujante, o mercado de trabalho está muito pujante. Tudo bem que temos essa questão da informalidade, mas em contrapartida é uma forma que o brasileiro tem encontrado de compor a renda muito rapidamente, Elisa. E eu até estou lembrando aqui de quando o Mano Brown entrevistou o presidente da República no podcast o Mano a Mano. E ele dizia assim, presidente, ele fez uma ressalva, claro, a importância de programas sociais e tudo mais. Aí ele falou assim, mas o senhor sabia que agora lá na Quebrada, o sonho da galera é poder virar um pequeno empreendedor? É você ter um negocinho, você vai abrir o seu salão, vai abrir o barzinho, vai abrir ali a vendinha que vai vender, sei lá, um sorvete, um sacolé, geladinho e tudo mais. Então, eu estou citando essa pergunta do Mano Brown, né, cantor, compositor, ao presidente da República, porque ele falou assim, escuta, a gente tem uma galera que está trabalhando como pequeno empreendedor e que muitas vezes não é tratado pela empresa como um empreendedor, é tratado como um funcionário. Sem e essas pessoas também querem também esses direitos e o famoso crescer na vida.